Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 4, né? E o título da mensagem é Abraão foi justificado pela fé. Romanos capítulo 4, que diz o seguinte: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aleluia, Pai. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na incircuncisão, mas na incircuncisão. Vamos repetir esse versículo. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Vamos repetir esse versículo. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça,
a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é Pai de todos nós. Aleluia, Pai. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Vamos repetir esses dois versículos. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, já passar de imediato aqui, né? Já para as referências, porque são muitas e muito ricas. Então vamos aproveitar as referências para que nós possamos elucidar ainda mais, né, a nossa mente sobre o entendimento, né, ou sobre o entendimento em nossa mente dessa mensagem extraordinária que é o livro de Romanos, né, capítulo de Atos de número, o livro de Romanos no capítulo de número 4, né? E nós esbarramos ontem, né, no versículo de número 12, número 11 mais precisamente, né, que dizia o seguinte: aqueles cujos pecados são cobertos. Essa citação no Salmo 32, verso 1 e 2, mostra que tanto Davi como Paulo criam que a fé contada como justiça abrange o perdão do pecado e a reconciliação com Deus. É uma dádiva da misericórdia de Deus através da morte de Cristo na cruz. Verso 5 nota. Confira em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. E o versículo seguinte, né, diz... o versículo seguinte é Romanos, capítulo 4, versículo 12. A fé de nosso pai Abraão. E nós vamos
Então vê aqui o que diz o versículo na sua íntegra e em seguida voltamos novamente às referências, né? Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela fé, mas pela justiça da fé. Vamos repetir. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é Pai de todos nós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 16. É pela fé. Os crentes são salvos somente pela fé, mediante a graça. Devem ser notadas, no entanto, duas verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Primeiro, embora a pessoa seja salva pela fé somente, a fé que salva não é algo único. Tiago declara que a fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Paulo diz que é a fé que opera por caridade. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para com o Salvador e de serviço ao próximo. A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados, mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado e também um compromisso ativo com Cristo como Senhor. Não corresponde à fé para a salvação, segundo o Novo Testamento. Vamos ler de novo essa menção aqui, porque ela é muito esclarecedora, né? Ela é muito esclarecedora, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A fé de nosso pai Abraão, a fé que Abraão tinha, era uma fé genuína, pela qual ele perseverava, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se e dava glória a Deus. Verso 16 ao 21 está escrito: esse é o tipo de fé que nos torna
filhos de Deus. Que fé? Esta aqui, ó. É pela fé. Os crentes são salvos somente pela fé, mediante a graça. Deve ser notadas, no entanto, duas verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Primeiro, embora a pessoa seja salva pela fé somente, a fé que salva não é algo único. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Paulo diz que é a fé que opera por caridade. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para com o Salvador e de serviço ao próximo. A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados, mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecador e também um compromisso ativo com Cristo como Senhor, não corresponde à fé para a salvação segundo o Novo Testamento. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Segundo, é antibíblico enfatizar a fé em si mesma e ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, para a santidade e para serviço, isto é, prática das boas obras. Vamos repetir, irmãos, porque é muito profundo, né? É muito esclarecedor, né? Nós precisamos andar segundo a fé, com todos esses complementos aqui que a fé exige para que nós, né, que a salvação exige para que nós tenhamos uma perfeita comunhão com Deus, né? É antibíblico enfatizar a fé em si mesma e ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, para a santidade e para serviço, isto é, a prática das boas obras. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ainda prosseguindo no versículo 16, né? Para que seja segundo a graça. Romanos 4,16. Para que seja segundo a graça. Se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viessem pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo. Entendeu, irmãos? Ou entende, irmãos? Ou entenda, irmãos, por que Jesus foi necessária a sua vinda? Por que foi necessária a vinda de Jesus? Para que o homem alcançasse a salvação, né? Aqui a referência afirma, Romanos 4,16, para que seja segundo a graça. Se a salvação, a justificação e a justiça
que Deus outorga viessem pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo. Porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, bondade e paciência, esperou 1445 anos aproximadamente para que o homem conseguisse. E o homem não deu conta, o homem não foi capaz. A lei existia. E quantas milhares, né, de vidas animal foi morta para poder fazer expiação pelo sangue, para a salvação do homem. E quantos, ou quantas almas, né, pereceram, quantas pessoas morreram por causa do pecado horrendo, né? Vários tipos de pecado, morreu sem salvação por causa do pecado, porque não alcançava. E Deus, com a sua infinita bondade, misericórdia, graça e sabedoria, né, juntamente ali a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, trouxe o plano de salvação, né, para que Jesus pudesse implantar com o seu sacrifício, né? E assim foi, e aí o homem passou a alcançar, né? Se a salvação, a justiça e a graça de Deus outorga viesse pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu a modo perfeito. Mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua fé, a sua graça, isto é, o seu Espírito e seu poder, para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos, pelo estudo, fé e graça, né? E por que antes o homem não conseguia alcançar a salvação pela força da lei, e agora pela força da graça ele consegue? Por amor a Cristo, por obediência à santa palavra de Deus. Porque através do sacrifício que Jesus fez, através do seu imensurável amor por nós, o homem, através do Espírito Santo, através da graça regeneradora, o homem voltou-se para Deus com um sentimento puro, sentimento de complacência, sentimento de perdão, sentimento de se compadecer, sentimento de amor fraternal. Por esse motivo, nós conseguiremos alcançar a salvação de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Porque ninguém jamais cumpriu de modo perfeito, mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Poderão, irmãos. Olha a condição aqui, irmãos. Mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça. Fé que nós temos em Deus, que o Senhor nos dá, e a graça que o Senhor nos concede. Todos e todas poderão ser salvos, todos aqueles que buscam a Deus. É preciso buscar, irmãos. É preciso buscar. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça, isto é,
seu Espírito e seu poder. O Espírito Santo do Senhor que vem sobre nós, para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos. O estudo, Fé e Graça, página 1704. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Romanos 4:22. Lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:22. Aleluia, Pai. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Nosso pai Abraão creu, irmãos. Ele teve fé. Ele não duvidou. Em momento algum, ele pôs em xeque a palavra de Deus com dúvida no seu coração. O Senhor mandou e ele obedeceu. O Senhor falou e ele creu. O Senhor determinou e ele executou. Gênesis 12, capítulo 1 até o 15:16 está escrito. Capítulo 1, versículo, Gênesis 12, capítulo 1 até os versículos 16. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Mas não é Abraão, pastor Israel. Abraão foi depois, foi mais tarde. Ele chamava Abrão. Deus chamou o Abrão. E o Senhor mudou o nome dele para Abraão, quando ele foi obediente, obedeceu, cumpriu, entendeu, né? E ficou esperando, na expectativa, né? Aguardando com toda a obediência as determinações do Senhor, para que ele pudesse seguir em frente, seguir avante. Durou 25 anos isto, para que Deus começasse a cumprir na vida dele o que havia prometido, né? Deus chama Abrão e lhe faz promessas, né? Gênesis 12, né? E lhe foi imputado como justiça, né? Glória a Jesus. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus não precisava ter morrido na cruz, irmãos. Ele não precisava ter descido aqui e feito sacrifício algum. Fez por amor a nós, para nossas vidas salvar, para que não fôssemos lançados nas trevas exteriores no dia da sua vinda, onde haverá pranto e ranger de dentes. Lançado junto com os demônios e seus seguidores, né, no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Foi-lhe imputado como justiça. Na ilustração que Paulo deu da justiça no capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é na realidade imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo. E daí, comunicada por ele ao crente,
Se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé de Abraão, que Abraão teve. Verso 12. E isso, por sua vez, anula a promessa, verso 14, e torna a salvação um resultado do mérito e não da graça. Verso 16. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei. Verso 13. Mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus. Versos 6 ao 9. E que a fé de Abraão, isto é, sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança e inabalável firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça pela misericórdia e graça de Deus. Versos 16 ao 22. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?